Boa tarde, Luiz, Tainara, caros ouvintes, boa tarde. A consciência de sermos humanos, como pretos, brancos ou amarelos. Novembro é um mês cheio de efemérides, ou seja, de datas importantes, como Todos os Santos, dia 1º, Finados, dia 2, Proclamação da República, dia 15, Dia dos Pobres, dia 17, e ontem, 19, foi o Dia da Bandeira, que quase ninguém lembrou. Um descaso para com um dos principais símbolos de nossa República. E hoje, dia 20, é o tal Dia da Consciência Negra, instituído em 2011 por lei, e tornado feriado nacional desde 2023. A data tem clara inspiração ideológica, na minha opinião, mas homenageia de forma justa uma figura símbolo da reação contra a escravidão no Brasil, o negro Zumbi dos Palmares, cujo nome de batismo era Francisco. Ele nasceu no Brasil e adotou um nome do dialeto de Angola, lá na África, Zumbi, que significa aquele que estava morto e reviveu. E acrescentou o nome do lugar onde ele se escondeu, Palmares. Ele fugiu para lá aos 15 anos de idade da perseguição dos escravocratas, ou seja, dos donos de escravos. E foi morto aos 40 anos, justamente no dia 20 de novembro de 1695, após ser traído por um antigo companheiro. Foi um escravo sofrido, martirizado e finalmente assassinado em luta por sua libertação e dos seus companheiros de infortúnio, principalmente os que estavam lá escondidos em Palmares, que eram cerca de 50 mil pessoas, segundo estimativas da história, e todas foram dizimadas ou recuperadas após a morte do líder. E o Quilombo, um dos mais famosos do Brasil, foi destruído. O Brasil está longe de superar a discriminação racial, notadamente aquela contra os negros. Os movimentos contra índole tão perversa que é o racismo tende a fomentar um racismo reverso, que tem sido motivo de conflitos insanos mundo afora. Foram mais de 300 anos, do século XVI ao século XIX, de exploração humana, em que mais de 10 milhões de pessoas livres foram sequestradas lá em suas casas, em suas residências, no outro lado do Atlântico, na África, e trazidas para o Brasil, onde eram vendidas como gado e tratadas depois como bicho. Eram consideradas patrimônio econômico. E apesar da perversidade que caracterizou a escravidão, a questão é tratada com certo romantismo pela história, como se não se tratasse de dores horríveis daquela gente, a começar pelos horrores dos infectos navios negreiros. E ainda que possa haver distorções e exploração político-ideológica, o Estado brasileiro, de certa maneira, faz algo reparador aos afrodescendentes. Inclusive, temos uma lei que pune o crime de racismo, que é inafiançável. Mas falta algo mais sustentável, na minha opinião. A abolição ocorreu em 1888. Porém, até hoje, os afrodescendentes continuam, em sua maioria, estigmatizados e sob alguma forma de escravidão, notadamente a pobreza,
em uma sociedade ainda racista, preconceituosa, perversa e exploradora da maioria negra e pobre do nosso Brasil. Essa é a parte sugestiva de que nossa consciência, no sentido geral, é que é negra. Temos de alertar para isso, principalmente aos jovens. Não adianta ou não basta haver igualdade racial sem a igualdade social. E nenhuma das duas servirá de nada, se não buscarmos, se não tivermos desde o berço nas famílias a igualdade espiritual prevista no plano de Deus. Precisamos ainda comer muitas folhas, até ingressarmos no belo paraíso da consciência de sermos humanos, de verdadeiros filhos de Deus, com todas as cores abraçadas. Mas não se preocupem, chegaremos lá um dia, de um jeito ou de outro, ainda que demore. Portanto, nunca perca o bom ânimo. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje.